no dia 31 de março de 1964. Goulart estava na sucursal do jornal Estado de São Paulo, no Rio, quando recebeu a notícia do golpe. Neste mesmo dia, entrou em contato com os companheiros do Centro Popular de Cultura, CPC, que, juntamente com a direção da UNE, convocaram os artistas e intelectuais para encontrarem um modo de resistir. O auditório estava repleto de estudantes, artistas e intelectuais de esquerda. Subiram ao palco 3 representantes do Comando Geral dos Trabalhadores Intelectuais, que traziam informações importantes. Em nome deles, falou Nelson Werneck Sodré, afirmando que não ia haver golpe, uma vez que o general Mourão Filho estava isolado. Garantiu que o presidente João Goulart contava com o apoio das 3 Forças Armadas. Em pouco tempo, tiros eram disparados contra a entrada da UNE. Segundo instruções, Ferreira Goulart e sua companheira Tereza Aragão foram dormir em casa aquela noite para retornar no dia seguinte. Pela manhã, militares rebeldes haviam tomado o forte de Copacabana. A Praça Cinelândia estava ocupada com tanques de guerra e soldados com farda de campanha. Um grupo, armado com pistolas e coquetéis Molotov, atacava a sede da UNE. Na noite daquele dia, realizou-se uma reunião com Marcos Jaimovitch, assistente do PCB junto ao CPC. O golpe estava consumado. Ferreira Goulart pede então a Marcos que comunique à direção do PCB que, a partir daquele momento, considerava-se membro do partido, pois com o fim do CPC, o que lhe restava era a luta clandestina contra a ditadura que nascia. Ferreira Goulart. O fato do CPC ter sido destruído e ter acabado junto com a UNE não nos separou, quer dizer, nós continuamos a nos encontrar. Éramos todos do Partido Comunista à época, né? E nós fomos nos reagrupando, nos juntando, tentando ver de que maneira nós poderíamos, enfim, dar uma resposta à situação política no Brasil, de que maneira nós poderíamos continuar o trabalho que havia se iniciado com os CPCs, né? A gente fazia aqueles pequenos comícios no centro da cidade, em Madureira, não sei o quê, em favela e tal. Então, nesse dia, era na Praia do Pinto. Tinha lá uma pracinha, um largo no centro da favela. Então, o Vianinha vestido com um chapéu do Tio Sam, o João das Neves, vestido de operário com uma chave inglesa na mão, no macacão, para fazer o show comício, que é denunciar o imperialismo e pedir a reforma agrária, aquelas coisas. A verdade é que quando os Vianinhos e tal ficaram lá e tal, no centro da praça, os homens e as mulheres foram todas embora. Só ficaram as crianças para ouvir eles denunciarem o imperialismo. Aí eu saí de lá, chamei o Vianinha e falei, ó, eu quero uma reunião para discutir isso, né? Nós fomos no sindicato dos metalúrgicos, só ficou a diretoria. Nós somos do sindicato dos bancários, só ficou a diretoria. Só os comunistas, nós vamos ficar pregando comunismo para os comunistas? Aí... Maravilha. Claro, que era a ideia que estava na cabeça de todos nós, mas de repente a coisa ficou evidente. A esquerda se organiza para resistir ao golpe, movida a boemia e humor. Nelson Rodrigues, em tom de provocação, vai chamá-la de esquerda festiva. Nós não éramos, vamos dizer, profissionais
políticos profissionais, nós tínhamos consciência política e tínhamos consciência de que tínhamos que lutar contra aquele regime que tinha se instaurado no país. Mas nenhum de nós queria ser herói ou sacrificar a sua vida gratuitamente por bravata, quer dizer, muito menos eu, né? Nós íamos para o Luna, nós íamos para a Fiorentina tomar o nosso chopp. O Jangadeiro, um tempo também. O Zé Cartola foi uma casa, né, noturna, foi uma pensão. A ideia era ser uma pensão onde nós pudéssemos confortavelmente ouvir os sambas do Cartola e comer a comida da Zica. Na verdade, o Zé Cartola é responsável pela opinião, inclusive. Porque o pessoal da opinião, o pessoal da Uni, passou aí no Zé Cartola. O Grupo Opinião não é mais o sectarismo do CPC. Eu falei, você tem que fazer teatro político, antes de ser político tem que ser teatro. Você tem que fazer poesia política, antes de ser política tem que ser poesia. Tem que ter qualidade. O núcleo da opinião foi formado por 8 pessoas. O Ferreira Goulart, a mulher dele, a Tereza Aragão, Vieninha, Paulo Pontes, Armandinho Costa, o Denói de Oliveira, a Pitim Plá, essa argentina, e eu. Então nós resolvemos tentar continuar com a atividade teatral, que a maioria das pessoas eram pessoas de teatro, né? O Vianinha propôs que se fizesse um show a partir do disco da Nara Leão, que se chamava Opinião. A Nara tinha se ligado nesse período com o pessoal, com o Zequete, do Vale, o pessoal do Zé Cartola e tal. E uma música do Zequete se chamava Opinião. A polícia subiu o morro a mando da prefeitura para tirar o pessoal do morro naquela região onde ele morava. E ele fez essa música. Né? Daqui do morro eu não saio não. Pode me bater, pode me prender, pode me bater, pode até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Aqui do morro eu não saio não. O espetáculo pode chamar Opinião e nós vamos botar um favelado, que é o Zequete, um sertanejo, que é o João do Vale, e uma moça de classe média, que é a Nara. A primeira manifestação artística, teatral e artística contra a ditadura, né? Estreou em dezembro de 64, na época em que a ditadura ainda tentava se fantasiar de democrata, né? Então foi possível estrear esse show. Quem indicou o meu nome ao grupo Opinião, ao teatro, ao Boal e aos autores, foi Nara Leão. A Nara, que era a cantora do espetáculo. Ela foi à Bahia, fazendo uma turnê pelo Nordeste, sei lá. E nós tínhamos feito um espetáculo chamado Nova Bossa Velha, Velha Bossa Nova. E a Nara soube por alguém e falou, quero conhecê-los. Nara foi embora, isso passou, eu fiquei presa em matemática, para variar, segunda época, fui para Santo Amaro estudar com minha irmã professora. E eu cheguei na casa da minha irmã e o telefone tocou e eu atendi. Falei assim, Betânia, eu falei, quem fala? Nilda Spencer. Nilda Spencer era a diretora da Escola de Teatro da Bahia. Falei, então tá, desliguei, trote, lógico, né? 3 vezes seguidas, Betânia, Nilda Spencer me atende. Eu desligava. Na 4ª, minha irmã falou, Betânia, isso não tá certo, tem alguma coisa. Atendeu. Minha irmã Mabel atendeu e a Nilda falou, pelo amor de Deus, Mabel, sou eu, Nilda Spencer, preciso falar com Betânia, porque o Teatro Opinião quer que ela vá para o Rio amanhã substituir Nara. Mabel voltou a ligar para a Nilda, né, que falou, olha, eu vou saber de meu pai, o que é que eu faço? E falou, olha, Nilda, o Caetano chegou. O Caetano conhecia a Nilda. Aí Caetano falou, não, Betânia, é verdade. E vamos agora para Salvador, que você viaja amanhã. É um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada.
Quando chegar o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os borrego que nascem na baixada. Carcará, pega, mata e come. Carcará, vai morrer de fome. Carcará, Carcará, pega, mata e come. Era um ambiente de música e de amizade, de beleza, era muito forte. Só grandes poetas. Imagina eu chegar na Bahia, Tereza me estender a mão, subir e estar Vianinho, Vinícius. Tereza falou assim, te apresentar o grande poeta, Vinícius de Moraes. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, demos uma gargalhada, como se fôssemos amicíssimos há muito tempo. E Vinícius já ficou ali lindo, e já ficou para de noite, já ficou para o ensaio, pronto. Uma coisa muito bonita, mágica na minha vida, inesquecível. O Chopinião era delicioso, ele era político, ele era irônico, mas ele era musical lindo, ele era muito bem feito. Eu confesso a você, e isso eu confesso pela primeira vez, que eu fiquei meio com ciúme, assim, chateado de não ter sido convidado para participar do Grupo Opinião. Quando eu vi que eram 8, inclusive, sócios, digo, podiam ter falado comigo, né? Mas tudo bem, já desabafei. Depois do Chopinião, houve Liberdade, que era inspirado também no Chopinião. O que era? Música com frases. Foi uma bolação do Milor com o Flávio Rangel, só que ali eram frases célebres. Platão, era Voltaire, era George Washington, entendeu? Então, mas era música e frases políticas. E daí vieram outras peças, até o Se Correr o Bicho Pega. Foi o primeiro espetáculo, eu acho, se eu não me engano, montado pelo Grupo Opinião, enquanto espetáculo teatral. Os outros foram shows, né? E o grupo de atores amigos que participavam dessa peça, a Gildo Viana, o João do Loureiro, Joel, Pitanga, Flávio Milhacho, Marieta, que se eu pudesse, eu gostaria de entrar na máquina do tempo do professor Papanatas e apertar um botão e voltar ao Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come. Se corres, bicho te pega, amor. Se ficas, ele te come. Ai, que bicho será esse amor que tem braço e pé de homem? De dia ele diz avante, amor. De noite ele diz não vá. Será esse bicho um homem, amor? Ou muitos homens será? A lembrança pode ser dita da forma que, se você conseguir localizar os arrepios que estão nos meus braços. Um arrepio de emoção, muita emoção. Foi um dos melhores momentos da minha vida profissional, artística, pessoal. Agora te cubro de flor e de licor, pelas bênçãos da Virgem, dormo nos beijos com revertéria de Locuntum. Padre Cícero, Inhã Jansen, São Jorge e seus cavalos vão puxar teu caixão entre as nuvens do céu nas alturas. Adeus, terra afinada, mãe das mães, desterro e sepultura. É o Nordeste que aqui canta chorando, no galope que o vento vai levando. A censura analisava esse texto, proibia o texto simplesmente, ou sugeria cortes no texto, e depois, nas vésperas do espetáculo estrear, ia um censor lá para ver o espetáculo, né? E aí eles podiam censurar o espetáculo e o espetáculo era proibido. E em 69, 70, já havia toda a situação do ato institucional número 5, o Goulart e o Denoir já haviam sido presos por 3 meses, a situação do Goulart estava muito... começou a ficar muito difícil, começou a ser muito perseguido, enfim. Pouco depois ele teve que se exilar. 1968, anos de chumbo, quando Goulart é preso no Brasil e escolhe levar para a prisão o livro de Cervantes, Dom Quixote. O capitão Guimarães, que o havia prendido, perguntou pela sua arma. E ele, como Cervantes, apresentou uma caneta.
a única arma do poeta. Naquele ato institucional, eles baixaram o ato e prenderam gente no Brasil inteiro, em tudo quanto é canto, por toda e qualquer razão. Todo mundo que se opunha ao regime e que tinha, de alguma maneira, manifestado sua oposição ao regime foi preso. Foi a época que foi preso Caetano, foi preso Gilberto Gil, foi preso intelectuais, jornalistas e tal. O prisioneiro. Ouço as árvores lá fora, sob as nuvens. Ouço vozes, risos. Uma porta que bate é de tarde, com seus claros barulhos. Como há 20 anos em São Luís, como há 20 dias em Ipanema. Como amanhã, um homem livre em sua casa. X3, Polícia do Exército, Vila Militar, Rio, 2 de janeiro de 1969. É para você, disse Teresa. Interrompi a brincadeira com o gato e, ainda sorrindo, segurei o fone, sem suspeitar que a minha vida começara a virar de cabeça para baixo. Leandro não podia me dizer ao telefone o que ocorrera. Fui encontrá-lo ali perto, na esquina de Prudente de Moraes, com Farm de Amoedo. Valdo entregou todo mundo, você, eu, Dias, Rafael. Atordoado, mal conseguia acreditar que aquilo estivesse acontecendo. O que vai fazer? Não sei. Despedimos-nos. No caminho para casa, refleti e me considerei vítima da inconsequência do partido que insistira em me eleger para a direção estadual clandestina quando eu atuava muito bem na legalidade. Agora, eu teria que mergulhar na clandestinidade. E isso sem nunca ter participado sequer de uma reunião da tal direção estadual. Eu não me lembro. O dia que ele saiu de casa, por exemplo, também não foi dito, hoje ele está indo para a clandestinidade, né? Ele saiu para a clandestinidade clandestino, até em relação a nós mesmos. Eu desenvolvi uma atividade política como o Vianinha, como a Teresa, como o Paulo Pontes. Eles eram tão envolvidos na luta quanto eu. Eu só fui para porque inventaram que eu tinha que ser membro da direção do partido sem ser, pô. Acham que você vai ter que ficar escondido um bom tempo. Quanto tempo? Não sabem, vai depender do processo. Processo? Que processo? Todos os denunciados vão ser chamados e interrogados. Você não deve se apresentar. Já previa. Virei membro da direção estadual clandestina do partido contra a minha vontade. Dirigente ou fala ou morre, é melhor não ir lá. Eu lá sou dirigente, porra! Esses caras me puseram na chapa só pra derrotar a ala esquerdista. Fuderam com a minha vida. Sempre disse pra você não se envolver muito com o partido, mas você não me ouviu. Como não te ouviu, Teresa? Não te contei como eles fizeram a coisa? De repente apresentaram meu nome, eu falei que não aceitava, mas todos bateram palmas. Fui eleito por aclamação, tudo armado antes. Eu atuava muito bem pela legalidade. As pessoas se perdem por vaidade. Tá querendo me sacanear, Teresa? Não tô não. Mas eu sei que no final quem vai pagar o pato sou eu. Eu estraguei a vida dela e dos meus filhos. Quer dizer, o fato de eu entrar para a clandestinidade significava que desestabilizava tudo, não se sabia o que ia acontecer. Foi uma grande cagada em que eu me meti. Encontramos-nos num beco escuro do Leme. Teresa em estado de choque. Me conta primeiro como foi a coisa lá em casa. Luciana atendeu a porta e eles entraram apontando as armas para ela. Queriam saber de você. Ela disse que você não estava em casa. Ouvi aquelas vozes estranhas na sala e fui até lá. Um deles avançou para mim ameaçando-me com um revólver. Indagou onde você estava. Eu respondi que não sabia, que você não aparecia. Tinha 2 semanas. Fizeram mais algumas perguntas e me levaram para um carro que estava parado em frente ao edifício. Aí o tenente falou com alguém pelo rádio, enquanto dava uma volta comigo pelo quarteirão. Depois me soltaram. Assim? À toa? Esse oficial, que parecia comandar a coisa, informou pelo rádio que você era jornalista, que eu tinha dito isso a ele. Ele pensava que eu fosse o quê? Perguntou se você tinha sido líder camponês. Comecei a buscar na memória um amigo fora da área da esquerda,
a que pudesse recorrer. Lembrei-me de Léo Vitor, que não hesitou um segundo em me oferecer sua casa. Léo era escritor e dono de uma pequena editora que sobrevivia com dificuldades. Desquitado, morava num apartamento no Jardim Botânico em companhia de uma velha empregada que o acompanhava há muitos anos, a Mercedes. Antes de minha chegada, ele a chamou à parte e lhe disse que a pessoa que ia ficar ali com eles era um foragido político e que, por essa razão, ninguém podia saber de sua presença na casa. Nem o Jorge, teu filho. É uma questão de vida ou morte. Se a polícia descobrir, o cara vai ser torturado, morto, e você e eu vamos em cana. Mas para você vai ser pior, porque vai ficar com a consciência doendo, entendeu? Eu passava o dia inteiro trancado no escritório, onde Léo mandou colocar uma cama de solteiro. Lia, escrevia anotações, um diário que iniciei ali, e às vezes desenhava. Meu passeio mais longo era até o banheiro, a primeira porta do corredor. De 15 em 15 dias eu me encontrava com Teresa, longe dali. Era sempre à noite, quando cessava o movimento da rua. Ela não sabia onde eu estava escondido. As coisas pareciam caminhar com relativa tranquilidade quando Léo adoeceu gravemente. Certo dia, inadvertidamente, abri a porta do seu quarto e levei um susto. Na cabeceira da cama havia um verdadeiro equipamento hospitalar, com máscara de respiração, tubos e grandes cilindros de oxigênio. Por isso, quando Mercedes me disse que ele se resfriara e mal conseguia respirar, entendia que minha permanência ali estava ameaçada. No dia seguinte, vi com surpresa entrar no meu esconderijo o médico de Léo e meu amigo, que morava naquele mesmo edifício, um andar acima. Você deve estar surpreso, disse-me ele sorrindo. Realmente estou, mas eu sei da sua presença aqui há mais de 6 meses. O quê? Praticamente um mês depois que eu vim para cá? Ele riu gozador. As empregadas não guardam segredos de seus patrões. Nós combinamos que o Goulart ficasse lá, porque ali ninguém ia suspeitar. Era um apartamento na rua Pompeu Loureiro. Ele ficava na casa toda. Quando vinha alguém de fora, que ele ficava no quarto. Séries, preocupada em me alegrar, prometeu me preparar uma feijoada para o domingo seguinte. Meus olhos brilharam. Quanto tempo faz que não come uma feijoada, Goulart? Quase 1 ano. Pelo menos desde que caí na clandestinidade. Vivi o resto da semana em função dela. Cheguei até a sonhar com torresmo e farofa. Eu tinha uma empregada, Maria Gorda, que adorava o Goulart, foi fazer tudo do jeito dele, quando apareceu uma amiga nossa, também jornalista, Antonieta Santos, e falou assim, desculpe eu pintar sem avisar, mas eu cheguei aqui para passar o dia com o Chiquinho era o filho dela que gritava a beça, e um amigo e um primo, o Alexandre, filho da irmã dela. Antonieta viera com os filhos pequenos que começaram a correr pela casa. Levantei-me e fechei a porta do quarto, poucos segundos antes de um deles entrar aos pulos pelo corredor. Como a porta não tinha chave, encostei-me nela com uma cadeira e me sentei lá. O menino começou a bater na porta. Séries veio atrás dele. Quero entrar aqui, disse o menino. Aí não pode, meu filho. Não pode por quê? Tem bicho? Tem. Aí tem bicho papão. Quero ver o bicho papão. A muito custo, Séries conseguiu arrastar o menino para fora do corredor. Enquanto eu, decepcionado, percebia que meu prometido domingo de alegria dançara. Àquela altura, havia tomado algumas providências para não ser facilmente reconhecido. Tratei de apagar os traços mais acentuados do meu rosto, pouco comum. Deixei crescer um bigode para encobrir o desenho marcado da boca, raspei os pelos que emendavam as sobrancelhas, outro traço característico de minha fisionomia. Pensei em raspar a cabeça, mas, considerando que com isso chamaria a atenção, limitei-me a debastar a cabeleira. Quando saía na rua, usava uns óculos escuros que abandonei, pois, segundo Teresa, eu ficava com olhos de besouro. E pior, a figura mesma do clandestino. Parece disfarce de português, brincou ela. Goulart recebe convite para cursar 6 meses no Instituto Marxista-Leninista de Moscou, mais conhecido como Escola do Partido.
Renato Guimarães, ligado à direção do PC, me sondou sobre a possibilidade de eu ir fazer um curso na União Soviética, com a duração de 6 meses. Eu propus a ele que ele fosse fazer um curso na União Soviética para se livrar do risco de ser preso, né? Minha primeira reação foi contrária, como a de Teresa, que temia ficar sozinha com os filhos durante tanto tempo. A hipótese de irmos todos juntos estava descartada. Logo reconsiderei. De fato, já não aguentava a condição de clandestino, vivendo sempre enfurnado e em sobressalto. Já me convencera de que era praticamente impossível permanecer num lugar por muito tempo sem que o sigilo fosse rompido, a não ser que me decidisse pela clandestinidade profunda, igual àquela em que viviam Prestes e Giocondo. Não estava disposto a isso. Eu me lembro bem de uma noite em que foi marcado um encontro entre nós dois, numa rua escura, era de noite, né? De Botafogo, eu acho. Né? A gente morava em Ipanema todo esse tempo. Né? E aí, o que eu me lembro, isso foi uma despedida. Na verdade, foi quando ele estava provavelmente bem próximo de sair do Brasil. Mas isso também, por razões de segurança, era mantido, era sigiloso, inclusive em relação a mim. Eu não sabia que ele estava para sair. É muito louco, porque eu estava me despedindo, mas eu não sabia que eu estava me despedindo. Quando faltavam 2 dias para a partida, transferi-me para outro apartamento, a fim de apagar o rastro que minha permanência na Rua Tondeleiros talvez houvesse deixado. O Goulart ficou escondido lá em casa um tempo. Então daí que a gente ficou muito amigo, né? Porque ele ficava escondido, era férias, não tinha criança em casa, ele ficava no quarto dos meninos. Então, quando ele foi para a Rússia. Foi o mês anterior da saída. Estavam providenciando passaporte, essas coisas. No dia seguinte à minha chegada, ocorreu no apartamento de meus novos anfitriões, Vera e Zelito, o encontro do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, recém-chegado da Europa, com um grupo de cinema novo. Fiquei no quarto e, pela porta entreaberta, ouvi a exposição deles e as perguntas de Cacá Diegues, Leon Hirschman e Nara Leão. Ele estava cheio de gente para ouvir, e o Goulart louco para ouvir, não podia sair do quarto, com a ouvida assim para tentar ouvir a teoria da dependência. Eram todos meus amigos e nunca souberam que eu estava ali naquela manhã de sábado, atrás da porta, ouvindo-os e louco para abraçá-los. Ferreira Goulart, poema sujo que eu também aprendi a cantar. Poesia brasileira, momento político, história grandiosa que ninguém pode soterrar. Ferreira Goulart, poema sujo que eu também aprendi a cantar. Poesia brasileira, momento político, história grandiosa que ninguém pode soterrar.